Quem no futebol brasileiro hoje não está com o pinico na mão? Eu trago essa reflexão sempre, viu, Matheus? E aí é uma reflexão já para a gente encaminhar já o nosso papo para findar, sobre o Bahia ser rico. Eu vejo muita gente falando, o Bahia é rico, eu falo, o Bahia é rico. E aí eu falo, pô, ser rico não é ter as contas pagas, ser rico não é ter o seu equilíbrio financeiro, ser rico não é ter o seu boleto vencido e pagado, no caso do Bahia, seus salários em dia, seus FGTS em dia, se não ter dívida na praça, não ter dívida no Profut, Perse e por aí vai, e ter uma grana para investir. Ou ser rico é gastar que nem os bobocas, gastar 40 milhões em jogador que não sabe se vai render, 300 milhões em outro. O que é ser rico hoje no futebol brasileiro? E quem é rico, de fato, no futebol brasileiro para você, Matheus? Para mim é o Flamengo que paga 80 milhões no Dela Cruz à vista. E as dívidas do Flamengo? O Flamengo está sem dívida, cara. É mesmo? Sério, o Flamengo é um caso a ser estudado. O Flamengo realmente conseguiu. É incrível aquilo. O Palmeiras teve a Crefisa e o Paulo Nobre, que tiraram do próprio bolso. Primeiro o Paulo Nobre e depois a Crefisa. O Flamengo ele conseguiu solvência mesmo, assim, de forma incrível. Lógico, o Flamengo também passou por times terríveis, né, cara? O Flamengo já teve Feijão, teve Gabriel, teve Val Baiano, teve Hernani Brocador. Renato Abreu. O Flamengo passou assim de 2013 até 2023, o Flamengo teve times muito ruins. Cara. Vamos ser sinceros aqui. Quem é o lateral do Flamengo? Chiquinho, lateral titular do Flamengo. A lateral do Flamengo foi Pará e Chiquinho, cara. Pelo amor de Deus. Pará e Chiquinho no Flamengo. A zaga era César Martins, o Wallace. Então, assim, o Flamengo passou por uma pindaíba muito boa, mas ele saneou. E como ele tem mais de 30 milhões de torcedores, e tem um poderio, ele tem um poder de marketing muito grande, né? Trair investimento muito grande. O Landim, que hoje é o atual presidente, ele estava na gestão do Bandeira de Melo, ele ajudou na reconstrução do Flamengo. Ele conta, nas poucas entrevistas que ele dá, que assim, ele viu um potencial muito grande. Certo? O Flamengo era um caminhão, mas era um caminhão sem dinheiro para gasolina, com as peças acabando, sabe? Era aquela coisa enorme, gigantesca, muito potencial, mas que precisava se fazer muitas coisas. Muitas coisas. Então o Flamengo conseguiu realmente se livrar, conseguiu a solvência definitiva. E hoje o Flamengo tem um faturamento de 1 bilhão e 200. Cara. 1 bilhão e 200. No ano que vem o Flamengo vai investir no futebol. E claro, quando eu falo investir no futebol, não é tudo literalmente trazer jogadores. Né? Pagar os salários dos atuais jogadores, questão do você pagar algumas dívidas trabalhistas que todo time tem, isso é óbvio, você vai ter. Você também, a questão de você pagar luvas a empresários, essa coisa toda. E também, claramente, contratar os jogadores. Né? Mas o Flamengo vai ter 880 milhões para investir no próximo ano no futebol. Então, mas com investimento de 1 bilhão e 200, você consegue fazer isso. Né? Durante todo o ano. A folha salarial do Flamengo mensal é 15 milhões. Mensal. O Flamengo paga mensalmente 15 milhões. Mas ele tem uma folha de 15 milhões, mas esse ano ele disputou 8 títulos e não ganhou nenhum. Tem isso. Mas mesmo assim, e isso que é impressionante. Eu não entendo muito de economia, nem gestão de futebol, é uma área que eu acho até interessante. Mas você tem um faturamento de 1 bilhão e 200 num ano que você não ganhou nada. Nada. O Flamengo não ganhou nada. É impressionante, cara. É impressionante. Então, eu fico questionado, sim. Mas você acha que o Flamengo hoje, segundo você, não deve? O Leandro está dizendo que o Flamengo deve 300 milhões. De que eu não sei. Não, que deva 300 milhões. O Flamengo deve 300 milhões. O Flamengo faturou 1 bilhão e 200. Se o Flamengo quitar essa dívida hoje, ainda sobra 900 milhões. Para investir em futebol. É isso que eu tô falando. Isso é loucura, né? Então, hoje... a dívida controlada. Galo não é rico. Hã? Palmeiras é rico. Palmeiras é rico. O Galo não. O Galo, se os meninos, né? Se a MRV saiu, o time quebra. O time vai para a Série C, ou D. Tem uma dívida de 1 bilhão. O Galo realmente não é rico. O Galo é pobre. O Galo não é rico.
Corinthians não é rico. Não, Corinthians também é outro quebrado. Quebrado. Vamos lá, vamos colocar só os quebrados aqui na lista. Os grandes quebrados. Cruzeiro. Quebrado. Botafogo. Quebrado. John Textor tá fazendo milagre ali. Quebrado. Vasco. Vasco também. Agora o Vasco tem uma dívida menor porque a 777 pagou uma parte da dívida. Mas também, se não pagasse, o time também ia bancarrota. Mas está quebrado. Não pode fazer grandes investimentos, não. Não pode. O Vasco não pode. Santos. Santos é na Série B. Santos está lenhado, está quebrado. Está quebrado na Série B. Fluminense estava quebrado. Hoje só é pobre. Não está quebrado, só é pobre. Aí a gente dá expulsíveis. Atlético do Paraná. Não, esse aí tá de boa, tá ótimo. A dívida do Atlético Paranaense acho que é menos de 100 milhões. É tipo dívida no cartão que você consegue pagar todo mês. Tá, a dívida tá lá, mas você não se preocupa. Acho que 60 milhões, 70 milhões, coisa dessa. Grêmio e Inter. O Inter não. O Grêmio também não. O Grêmio, quando caiu, por exemplo, tinha uma das maiores folhas do Brasil. Tanto que bateu e subiu. É um time que está equilibrado. Não pode fazer grandes investimentos, né? Tanto que o Renato Gaúcho não faz grandes investimentos. Mas não é um time que está quebrado. Também não é rico. É um time que se mantém. Quebrado no Brasil hoje, sinceramente, você tem esses 5 que você citou primeiro. Atlético Mineiro, com dívida de 1 bilhão. São os 2 de Minas Gerais. Atlético, Cruzeiro, Corinthians, Botafogo, Santos. Você tem o Vasco também, que está mal. Você tem o São Paulo, que tem uma dívida grande. Muito grande, inclusive. Corinthians está quebrado. O Corinthians também tá. O Corinthians vai trazer agora o Adriano Mina, que é o destaque do Novo Horizontino, cara. O Rubão, que é o novo diretor de futebol do Corinthians. Não, o Corinthians vai competir com o Flamengo e Palmeiras, vai acabar com essa farra. A contratação do Corinthians está para fechar do Adriano Mina, um jogador do Novo Horizontino. E trouxe o Ranieri, destaque do Cuiabá, que não é ruim, mas não é um cara de nome. Não é um cara de nome, ao contrário. O Corinthians também é um caso a ser estudado no sentido negativo, porque tem a segunda maior torcida do Brasil, e é um time que vive quebrado, é um time que não consegue parar assim 2 anos ou 3 anos. Ou que seja o caso do Flamengo, né? Sei lá, uma década ou meia década. Vamos ficar aqui 5 anos sem fazer nenhuma besteira. Vamos aqui sentar, sanear as nossas dívidas, tentar atrair o máximo de investimento possível para depois fazer esses investimentos. O Corinthians não. É guloso. Eu quero o Yuri Roberto, quero Roger Guedes, quero o Paulinho, eu quero o Renato Augusto, eu quero o Gil. Como é que paga esses caras, velho? Pelo amor de Deus. Então, assim, não. O Bahia é rico. O Bahia é rico. E aí, hoje o Bahia não é quebrado, né? Hã? O Grupo City é rico, mas o Grupo City pegou a dívida do Bahia e pagou a dívida do Bahia, né? Zerou o nome do time na praça e dá investindo grana. Então, isso traz. É aquela coisa assim, meu pai é rico. Eu sou rico por tabela. Exatamente. É por aí. É por aí. Rapaziada, esse foi Matheus do Carmo. Acredito que fará parte aí do elenco fixo